Neste vídeo vamos apresentar a ferramenta de dashboards do BLCM. Para demonstração, nós vamos entrar aqui num repositório já criado e vamos iniciar a criação de um dashboard. O objetivo final desta apresentação é chegar até a criação de um indicador. Então, para essa criação acontecer, a gente precisa ter uma conexão com o banco de dados externo. No caso aqui eu já tenho uma base criada. E o indicador ele vai ser alimentado através de um comando de banco de dados, um comando SQL. Para a demonstração, eu tenho aqui três comandos já previamente criados. Então, como se procede para fazer a criação do dashboard? No primeiro momento, nós vamos escolher a opção padrão, venho no botão Novo e seleciono Novo painel de indicadores. Quando um dashboard é criado, eu posso escolher em qual pastinha ou modelo eu vou acondicionar esse dashboard. No caso aqui deste repositório eu só tenho a pastinha general, então é ali mesmo que ele vai ficar. Mas eu poderia escolher uma outra pasta através dessa caixa de diálogo aqui. Bom, então eu vou chamar esse dashboard de dashboard de vendas. Dou um OK. Criei o dashboard. Num primeiro momento, nós precisamos observar algumas questões. Esse dashboard se encontra no status check-in, então significa que nós não temos a possibilidade de criar informações aqui dentro. Para poder editar esse dashboard, o primeiro passo é a gente passar ele para o status de checkout, que podemos fazer através desse botão aqui embaixo. Bom, tomei o controle do dashboard e agora parto para a criação. O próximo passo, antes de criar um portlet, é a adição de páginas. Então, para a criação de páginas, nós pressionamos o botão direito, escolhemos a opção página e vamos adicionar uma página através desta opção. Vou chamar isto de página 1. OK. Observem que eu tenho uma nova página criada aqui embaixo. Bom, depois da criação da página, o próximo passo é a criação de um portlet, que nós podemos adicionar portlets existentes ou criar um portlet a partir desta opção. Então, eu vou criar um novo portlet. Automaticamente o sistema ele sugere o nome, ele também sugere em qual local eu vou salvar esse portlet. Vou chamar esse portlet aqui de portlet de vendas. Dou um OK. Tenho aqui o portlet criado. Agora o próximo passo é a criação do indicador. Essa característica do BLCM, ele permite a seguinte configuração dentro de um repositório. Um repositório ele pode ter vários dashboards. O mesmo dashboard, um dashboard pode ter vários portlets. O mesmo portlet pode pertencer a mais de um dashboard. E um portlet pode conter um ou mais indicadores. Então, vamos criar agora um indicador. Pressiono o botão direito sobre o portlet, entro nas opções propriedades do indicador e eu tenho a janela para configuração de indicadores. Bom, para criar um novo indicador, eu pressiono o botão mais, aqui embaixo, coloco o nome do meu indicador, seleciono a pasta onde esse indicador será acomodado também. Posso pôr uma descrição para esse indicador. E aqui, na parte de baixo, nós iniciamos
a configuração do indicador. Bom, a primeira informação que nós temos é o tipo de medida, onde nós temos duas opções: quanto maior, melhor, ou quanto menor, melhor. No caso aqui, eu estou fazendo o indicador de faturamento. Então, o faturamento, para esse tipo de indicador, a opção correta seria quanto maior, melhor. Se nós estivéssemos criando um indicador de custo, por exemplo, o ideal seria quanto menor, melhor. Eu vou informar também a regra que será usada para comparar o valor real do meu indicador com a meta. Então, o sistema ele provê um conjunto de regras aqui. Então, ou será o próprio Actal, ou será a meta menos o valor real, né? Ou o real menos a meta, o valor absoluto entre os dois, o valor real dividido pela meta e assim vai. Eu vou escolher essa regra aqui. Opa. Atual dividido pelo target. Bom, o próximo passo é informar para o sistema, né, através dessa regra nós vamos ter basicamente um número percentual, né? A partir dessa regra, eu preciso informar para o sistema o que significa o indicador estar fora da meta e o que indica que o indicador está na meta. Então, eu vou dizer aqui que esse indicador ele está fora da meta se ele for de 0 a 80%. Se ele estiver entre a faixa de 80%, acima de 80% e menos que 100%, eu vou dizer que ele está numa condição satisfatória. E acima de 100% ele está numa situação bem satisfatória. Bom, então eu vou dizer que de 0 a 90% e aqui até 120. Bom, para a gente entender melhor, o que nós estamos dizendo para o sistema? Se o indicador estiver abaixo de 80%, esse indicador ele está ruim. Se o indicador estiver de 90% para cima da meta, se ele estiver próximo de 90% ou maior, a gente já acredita que ele está numa situação adequada. A nossa meta, no entanto, ela é 100%, ou seja, eu quero que o indicador alcance a meta. Então, nós informamos aqui que a meta do indicador é 100%. As demais opções aqui embaixo, eu posso configurar se o meu indicador for um indicador carregado de forma manual, que eu colocaria diretamente o valor do real e da meta. Mas nesse exemplo, a ideia é que nós façamos essa carga de forma automática a partir de uma base de dados. Bom, fazendo isso, deixo essas informações na primeira janela, passo para a segunda aba, a aba de detalhes. Então, o que nós vamos ter? Nós vamos ter esses indicadores alimentados através de um comando de banco de dados, um comando SQL. Então, o que será alimentado de forma automática? O valor real, o target e o histórico. Selecionando essas opções, o sistema habilita essas três abas aqui para a gente, aqui a aba real, a aba de meta e a aba de histórico. Nessas abas, nós vamos colocar o comando SQL para fazer a carga do indicador. Antes de colocar o comando, eu preciso ligar esse indicador a uma fonte de dados, de um banco de dados externo. Então, eu pressiono esse botão, no caso aqui eu já tenho uma fonte criada na qual o nome é RP, vou selecionar essa fonte. O próximo passo é colocar o comando SQL dentro dessa janela. Então nós estamos aqui na aba real, eu vou pegar aqui um comando já pronto, que é esse aqui, só para demonstração, faço um Ctrl C aqui, faço um Ctrl V aqui. Bom, o próximo passo, o sistema ele permite eu executar esse comando para ver se está tudo em ordem.
e o resultado eu posso ver nessa janela de baixo. Pronto, o comando foi executado, ele me retornou este valor aqui. Às vezes o comando select ele pode trazer mais de um campo, mas eu preciso informar para o sistema que o campo aonde contém o meu valor é o campo vendas, criado aqui pelo meu select. Faço a mesma coisa para a meta. Venho aqui, tenho o meu select da meta. Seleciono também a fonte de dados externa. No caso da meta, eu tenho aqui, se vocês observarem, dois campos. Eu tenho o valor onde está a meta e eu posso ter o período. Então eu informo para o sistema que a meta está nessa informação e que o período está nessa aqui. O próximo passo é o histórico. Também fazemos da mesma forma. Seleciono a fonte de dados, coloco o comando, mando executar. O histórico do BLCM ele armazena sempre 12 períodos. Esses períodos já estão ordenados na ordem correta. Eu informo o campo histórico. Feito isso, só dá um botão OK. Podemos salvar o nosso painel. Fecho ele aqui, posso fechar o painel. Bom, através do botão direito no navegador, se eu der um atualizar, todos os objetos que nós criamos, nós poderemos ver aqui o nosso dashboard, o nosso portlet e o nosso indicador. Vamos abrir então o dashboard. Ele já carregou o indicador, carregou o valor real, carregou a meta, e aqui nós podemos ver a configuração do indicador. Esta era a demonstração, espero que tenha atendido às necessidades. Obrigado.